vez, parabenizo aos pais, aqueles que são pais, né, têm o privilégio de ser pais, pelo seu dia. E aqui temos uma turminha, né? Filhos, que deixam com certeza aí seus papais e mamães com os olhos brilhando, né? Radiantes. São bênçãos do Senhor, né? E depois eles vão fazer uma homenagem pra gente, né? Está todo mundo ensaiado aí, todo mundo já? Está tudo já na mente, assim, certinho? Mas primeiro a gente tem que ir lá para a salinha, conversar com a tia Lu, né? Com a tia Lu. Primeiro a gente vai lá para a salinha. E antes da salinha tem oração, certo? Quem é o corajoso? Antônio? Então, meus irmãos, papais e mamães, estiquem as mãos para poder abençoar aqui. E o nosso irmão Antônio vai orar, vai elevar as nossas músicas ao Senhor e vai consagrar as nossas vidas. Pai do céu, abençoa minha família, meu pai, que abençoe todos que estão aqui, que não tem aqui, venham aqui, que Deus abençoe eles, que nós abençoemos o Senhor, que a nossa salinha seja abençoada, a nossa saia seja abençoada, Senhor. Que esse dia dos pais seja abençoado. Amém. Cadê a filhinha? Sem correria. É igual na escola, né, filho? Meus irmãos, a paz do Senhor mais uma vez. Podem se sentar. Vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios 21, verso 30 e 31. Provérbios, capítulo 21, versos 30 e 31. Repetindo, Provérbios 21, versos 30 e 31. Diz assim a palavra do Senhor: não há sabedoria, entendimento, nem conselho humano capaz de resistir ao Senhor. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas quem dá a vitória é o Senhor. Pai, acabamos aqui de meditar na sua palavra, Senhor. Sabemos que ela é viva e ela é eficaz, Senhor. Ela penetra, Senhor. Como a Bíblia fala aí, está dizendo, Senhor, da alma e do Espírito, Senhor. O nosso âmbito, Pai. E todo esse poder da tua palavra venha se fazer, Pai, transformador aqui na minha mente, no meu coração, Senhor, também na mente e no coração aqui dos nossos irmãos que nos ouvem, seja aqui no templo, seja pela internet, que em cada um de nós opere o teu poder. É o que pedimos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto de sabedoria. Gente, nem na televisão, esse jeito já tem uma fome, assim. Bom, nós vivemos nossos tempos modernos, mas temos esse texto que vai falar de sapiência. E Provérbios vem ali aplacando sobre a minha mente, sobre o meu coração, com cada frase que muitas vezes representa uma dificuldade vivida, uma lição tomada por aquela pessoa, usada por Deus,
chamada de sábio, e que nos deixou aqui esse belo registro. Está aí o livro de Provérbios para a gente meditar. Está com dificuldade? Quer buscar um conselho? Quer algo revelador para a sua vida? Dá uma investigada nesse livro que é repleto de bênçãos. Pétalas da rosa mais perfumada que você pode encontrar, capaz de trazer o norte para a sua vida. E aqui, a gente vai perceber que ele nos dá um baita abre os olhos, né? Abre os olhos aí, pessoal, vamos conversar, vamos refletir sobre esse assunto. Por quê? Ele diz que nada é resistido diante do poder de Deus. Mas existe uns por aí, chamados de seres humanos, que somos nós, que tentamos resistir a Deus. Isso faz parte do pensamento do nosso tempo. É uma filosofia dos tempos modernos que a gente vai chamar de individualismo. Então, nesse nosso pensamento moderno, se eu começar a conversar aqui com cada um de nós, a gente vai chegar à conclusão que o Senhor da minha vida sou eu. Eu sou o Senhor da minha vida. E por que eu sou o Senhor da minha vida? Porque sou eu que decido. Qual é a roupa? Eu estou escutando aí, vou falar lá atrás. Desculpa, tá, gente? Eu decido. Para mim, todos os detalhes da minha vida. Decido, eu escolho. Eu escolho a hora que irei dormir, se eu irei ler um livro, ou se irei ficar na internet, se eu vou estudar ou não vou estudar. A gente decide, a gente toma as decisões. Hoje, por exemplo, estava eu e a esposa lá, a gente não tinha nada para fazer, o filho está lá para o Rio de Janeiro, e aí a gente subiu na motinha e saiu andando aí pelas roças, né? Olha, a gente rodou uns 40, 50 quilômetros aí pelo meio das roças. Subimos lá no Morro do Baú, a gente queria chegar lá na tal do Mirante do Baú, mas é quase impossível chegar nesse negócio, né? Aí a gente foi ver na internet, tem uma trilha lá, 3 horas subindo. A gente, graças a Deus, que a gente não achou esse negócio. Mas a gente deu lá uma volta bem legal. Olha, eu rodei muito, uns 50 quilômetros no meio do nada. A gente decidiu, da mesma forma como cada um de nós aqui decidiu várias coisas hoje. E a gente vive nesse nosso mundo onde nós somos os protagonistas. Lembrando, nós somos os protagonistas da história, seja na minha vida, seja na minha família, seja no meu trabalho. Eu preciso ser o protagonista. Isso vai trazer uma ideia de um tempo ali na idade da história, onde Deus era o centro da história e o ser humano tirou o centro da história e colocou o ser humano como esse protagonista. E muitas vezes essa ideia é contrária ao que orienta a palavra de Deus. Pois tem um versículo que eu guardei no meu coração e vou recitar ele inúmeras vezes. Vocês não vão se cansar de ouvir esse versículo na minha boca, que diz em João 3,30 que é necessário que o nome de Jesus cresça e o meu desapareça. Que é totalmente nos traz como se fosse um freio para essa nossa caminhada pela trilha do individualismo. Nós vivemos em tempos onde o individualismo prospera. Mas a Bíblia nos deixa aqui os contrapesos. Um desses principais contrapesos está lá pelo apóstolo João, quando ele diz que a gente precisa fazer de tudo para que o nome de Deus seja exaltado, para que o nome de Deus apareça, para que o nome de Deus seja glorificado. E a gente apenas sendo instrumentos, interlocutores, canais desse
trabalho. É um freio para que a gente pense, né, como eu estou me postando diante desse mundo que pensa de forma individualista. Tudo isso revela que esse individualismo afeta bastante a nossa vida. E essa nossa forma de pensar pela trilha da individualidade, da liberdade, está nos fazendo chegar ao vale do livre-arbítrio. Aí alguém vai falar assim, poxa, legal, nós, glória a Deus, vivemos no vale do livre-arbítrio. Deus nos concedeu a autonomia da gente decidir sobre coisas importantes da nossa vida. Em todos os detalhes. Então, ser livre é uma bênção divina. A questão é que às vezes a gente usa a nossa liberdade de uma maneira não apropriada. Não usa da maneira sábia a nossa liberdade. Diz a filosofia que o homem ele não sabe ser livre. Então, esse é um outro ponto para a gente cuidar da nossa caminhada com Deus. É um outro ponto para a gente estar sempre refletindo, não sobre o mundo, não sobre as orientações de vida divina, mas sobre como eu estou quando me olho no espelho. Será que eu estou usando da minha liberdade de uma forma sábia, de uma forma edificante, de uma forma correta, de uma forma que coloca um brilho nos olhos do Senhor? Ou estou usando ela de uma forma bastante negativa e ruim? Então, gente, nós temos esse livre-arbítrio e poderíamos usar esse livre-arbítrio da forma mais perfeita do mundo. Como? Vamos pensar aqui um pouquinho sobre Deus. Deus, ele pode todas as coisas e nunca deixou de poder todas as coisas. Aqui o próprio texto diz, aqui nesse comecinho, né? Ele fala assim, olha, vai ser diferente, né? Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor, né? Não há nada que possa resistir ao Senhor. Nada. Deus pode tudo, Ele continua podendo tudo. Mesmo Ele abrindo mão e nos dando a autoridade de decidir sobre as nossas vidas. Olha como é que Deus é bom. Olha como é que Ele nos ama. Olha o tamanho da dimensão do poder dele. Mesmo Ele abrindo mão e nos dando o direito de decidir sobre as nossas vidas, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo um todo-poderoso. E muitas vezes a gente não percebe essa dimensão do poder de Deus, do amor de Deus, da graça que Ele nos dá. Quando percebemos, o que a gente logo faz? Olha, eu vou colocar o Senhor Deus no centro da minha vida. Deus não quer que a gente, Ele não quer trazer ninguém de arrasto, de arreio. Ele não quer trazer ninguém pela orelha. Deus quer que a pessoa voluntariamente, de coração aberto, de coração contrito, diga assim, Senhor, eu creio em Ti, eu quero caminhar junto contigo, eu quero Te servir. E aí sim estaremos colocando a nossa liberdade de forma sábia, tomando decisões inteligentes, que é justamente colocando Deus diante do nosso caminho. E é assim que nós fazemos, com toda sinceridade, na maioria das vezes a gente faz justamente o oposto. A gente caminha, decide, porque ter poder de decisão é bom, né? Aí a gente decide de novo, porque quem manda é bom, né? Manda obedecer, né? Quando a gente está lá no trabalho e todo mundo manda na gente, é ruim, né? Gente, eu estou nesse trabalho, eu só obedeço, né? Não manda ninguém. Mandar é bom, então quando eu começo a mandar na minha vida, eu vou mudando, aí vou mudando. E aí é bom, a gente põe aquele gostinho, né? E a gente começa a se achar, né? Se achar inteligente, se achar forte, se achar sábio, e a gente caminha. E Deus vai ficando para onde? Coisa
Na hora que eu precisar, eu lembro dele, né? É assim que a gente faz? Na hora que começa a ficar ruim, aí o que a gente faz? Ih, eu tenho uma boa salva-vida, o nome dela é Deus. Deus, me ajuda. Deus, me socorre. Deus, na hora do desespero, na hora da ansiedade, na hora da fraqueza, na hora da doença, aí a gente volta. Ah, não. Deus, preciso de ti. Poxa, ainda bem que Deus é amor, né? Mas ainda bem que ele é amor. Se ele não fosse amor, a própria Bíblia fala, se não fosse as misericórdias do Senhor, seríamos consumidos. Se não fosse o amor de Deus, seríamos consumidos. Porque olha como nós nos comportamos. Olha como a gente trata o Senhor. Nós fazemos isso pura e simplesmente por confiar na nossa própria capacidade em alcançar nossos objetivos, acreditando nas nossas virtudes, e na nossa força, e no nosso preparo intelectual, e isso coloca a gente num pedestal. A gente começa a acreditar na gente mesmo, a gente começa a ter fé na gente mesmo. E aí a gente começa a pisar na areia movediça do perigo. Do perigo do afastamento de Deus. Porque se eu não estou colocando a minha fé em Deus, eu tenho que colocar minha fé em alguma coisa. Vai ser quem? Em mim. Vivemos no tempo do individualismo. Como foi falado aqui no começo do culto. Precisamos viver no tempo da fé. Precisamos caminhar pela fé. Precisamos voltar os nossos olhos e os nossos ouvidos para a fé. Embora a gente entenda que a gente tenha capacidade técnica, tenha força e talvez tenha sabedoria, mas se Deus não fizer o cavalo vencer, ele não vai vencer por mais preparado que ele esteja, por mais bonito que ele esteja, por mais bem alimentado que ele esteja. E assim vai, a gente vai aplicar isso em toda a nossa vida, em tudo que a gente fizer. Um defeito dessa maneira de pensar é que é comum Deus ficar completamente fora dos nossos projetos. E Deus quer participar da nossa vida. E quando Deus participa da nossa vida, o negócio fica diferente. E aqui temos na nossa frente prós e contras de ter autonomia. Desenhei um quadro aqui onde a gente vai ter que parar e pensar, vem cá, ter autonomia é bom, mas também é ruim. E como que eu resolvo essa questão? Eu preciso, obviamente, de algo para me orientar, de algo para me trazer um senhorio na minha vida, de algo capaz de me nortear. Porque se eu acertar, beleza, mas o erro vai me trazer consequências. Vai me trazer consequências para a minha vida. Vai me trazer prejuízos. E alguns dos prejuízos são difíceis de reparar. Vamos lembrar de um personagem bíblico? Ele chamava Sansão. Era um homem consagrado a Deus. Ele era juiz de Israel. Se a gente for olhar lá no livro de Juízes, você vai ver lá a história completa. Mas ele era juiz de Israel e ele foi consagrado como nazireu. Enquanto ele viveu a consagração, o que ele tinha, gente? Força. Ninguém conseguia parar de pé diante daquele homem. Mas aí ele começou a relaxar, né? Começou a viver da maneira dele, começou a tomar decisões erradas. Foi humilhado de uma maneira muito vergonhosa. Eu acho que ele, até os olhos, ficou cego, né? Foi errado isso aí. Não é? Gente, fica essa dica. Enquanto Sansão tinha um relacionamento estreito ali com Deus, a vida dele era um baita de sucesso.
quando ele começou a viver a vida da maneira dele, começou a ficar estranho até que ele caiu. E a vida dele passou a ser uma vergonha só. Se você ler lá a história, você vai ver que tem alguns outros detalhes que talvez você se alegre no final. Mas, de qualquer forma, fica essa dica, né? E fica essa dica de Deus para nós. É Ele que precisa cuidar da nossa vida. Ele precisa fazer parte da nossa vida. E como que Ele vai fazer parte da nossa vida? Eu preciso colocar, eu tenho que tomar a decisão de ter Deus na minha vida. Isso é consagração. Embora eu possa decidir se eu vou comer arroz ou feijão, eu posso ajoelhar e perguntar para Deus: o que eu como hoje? Parece muito assim, mas é muito simplório, né? Mas toda grande jornada começa com um pequeno passo. Todo grande projeto começa com um pequeno, ou melhor, uma base, um alicerce. Pode ser um buraco fundo, pode ser um buraco pequeno. E dali vai surge uma estrutura, e dali os tijolos, tudo começa assim na nossa vida. E o nosso relacionamento estreito com Deus começa com a gente sujeitando a Deus a nossa vida da maneira mais simples possível. Nós estamos vivendo o Dia dos Pais. E na oração do Dia dos Pais começa como, gente? Pai nosso que está no céu. Pai nosso que está no céu. Por que nós podemos trazer isso de ideia para a gente? Nós precisamos de alguém para ser o nosso Senhor. E a questão fica aqui: se eu sou extremamente individualista, eu estou sendo o Senhor da minha vida. Quando Deus quer ser o Pai, Ele quer ser o Senhor da sua vida. Ele quer ser aquele que há de estar presente em cada detalhe do seu agir, do seu caminhar. Essa é a ideia. E essa oração vai nos trazer essa ideia. Por quê? Porque Deus nos convida a refletir sobre os nossos atos. Como são constituídos os nossos atos? Vivemos dentro de um contexto. Eu vivo dentro do meu contexto, vivo dentro da minha vida. Cada um de nós vive dentro da nossa célula, da nossa família. E lá nós temos a nossa cultura. Por exemplo, eu tenho minha cultura lá no Rio de Janeiro, né? Eu tenho uma cultura de um pai que era estrangeiro, né? E cada um de nós aqui vai ter traços dessa cultura, né? Seja porque é do norte, o mais do sul, ou mais interiorano, era da cidade, ou era da roça. E isso tudo faz parte do nosso contexto. Então, qual é o nosso contexto como seres humanos? Vamos nos colocar aqui nos nossos contextos de que somos constituídos. A Bíblia fala que nós somos constituídos do pó da terra. Nós somos formados pelo sopro divino do pó da terra. Não é da rocha da terra. Não é da areia da terra. Não é do cascalho da terra. É do pó da terra. Se você estudar granulometria, você vai ver lá que todo pó já foi uma montanha. E aí o processo de intemperismo vai fazer com que as partículas vão se diminuindo até virar aquela laminha. Não é nem areia, é o pó, né? Eu não sei qual é ali a dimensão, talvez eu deveria ter estudado lá no texto original, qual é o sentido ali mais exato, mas a tradução que nos trouxeram foi que nós somos formados pela partícula mais simples dessa terra. E isso nos revela toda a nossa fragilidade, toda a nossa humanidade.
somos fortes pra caramba, somos espertos, mas basta ali um vírus que a gente não consegue nem enxergar com os próprios olhos para nos deixar doentes. Ou até nos jogar no caixão. Basta. Isso porque a gente é forte. Aonde está a nossa força na verdade? Se estamos de pé, porque o Senhor nos sustenta. Porque uma gripe pode nos levar ao caixão. Mas nós continuamos de pé. Quanta misericórdia, quanta graça Deus tem nos dado. Nos garantido ali que a força do nosso organismo continue ainda atuando até o dia que Ele decida nos levar. Então, meus irmãos, os nossos atos são influenciados por essa nossa fragilidade humana. Quando a gente vai tomar uma decisão, a gente pensa nessa fragilidade, logo os nossos atos são imperfeitos. Se o meu ato é imperfeito, como que eu vou ter garantia que vai dar certo? Eu já tenho várias mancadas. Já tenho várias. Se eu conversar com vocês também vão contar para mim algumas das mancadas. Como que a gente resolve esse problema? Colocando Deus na nossa vida. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então a gente precisa entender que nós somos imprecisos, naturalmente imprecisos. A perfeição ela pertence a Deus. Então por que não? Se Deus é perfeito e a perfeição habita nele, por que não? Não é sábio colocar Deus na sua vida? Claro que é. Outro fator que nos influencia é a nossa tendência ao pecado. Nós somos tendenciosos ao pecado. A Bíblia diz que a nossa natureza ela é má. Muitas vezes a gente toma alguma decisão, sabe, com o coração amargurado, com o coração ansioso, com o coração muitas vezes odioso e dominado por alguns sentimentos que não são bons. Não vai dar certo. Temos essa tendência. O pecado ele habita em nós. Então é outra maneira da gente pensar. Diz aí o sábio popular. Com cabeça quente ninguém toma decisão. Então já fica aí, a sabedoria popular já nos ajuda. Aconteceu qualquer coisa na sua vida que ela abalou o seu emocional, não é hora de tomar decisão. Não é hora de agir, não é hora de falar, é hora de parar, de pensar. E novamente colocar Deus no centro da sua vida, para que Deus venha trazer ali o consolo e o conforto que você precisa. Deus nos convida a pensar sobre esse assunto, buscando o conhecimento da lei. Olha, está pautado na palavra de Deus, que é a revelação. Não observar a palavra de Deus pode ser considerado uma insensatez. A Bíblia diz que meu povo padece por falta de conhecimento. Aí a gente fica orientando o pessoal, ler a palavra. A gente não fala para ler a palavra para poder você ficar bitolado, vamos dizer desse jeito, não. É para que você permita-se ser alimentado pela vontade de Deus. Se você conhece a vontade de Deus, você vai ter subsídio para decidir melhor, decidir de maneira assertiva. Então, meus irmãos, em Mateus 7:24, tem ali uma das mais célebres orientações sobre essa questão ali, da importância do homem, da mulher, estar ali, linkada com Deus na hora das suas decisões. Esse texto diz assim, ó: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha.
sei apenas uma palavrinha de Jesus para que a gente venha trazer para o nosso coração. É preciso observar a vontade de Deus para a minha vida. Eu preciso observar a vontade de Deus para a minha vida, senão eu estou sendo insensato. Como que eu quero que a minha vida seja um sucesso se eu ando pelo caminho de um sucesso? Eu preciso fazer com que a minha vida e os meus passos, o meu discurso e os meus passos se alinhem. O sucesso é só por Deus, gente. Jesus nos fala de forma simples e objetiva. Você decide, mas é preciso ter sabedoria para ter sucesso. E ele fala sobre algo elementar. Ele não está falando sobre nenhum dos mistérios, como ele criou os céus e a terra. Não! Todos nós precisamos desse lugarzinho que a gente chama de casa. Todos nós vamos batalhar para ter esse teto sobre as nossas cabeças, porque representa segurança, porque representa proteção. Jesus fala de coisas elementares, básicas, normais, para que a gente venha conhecê-lo na sua profundidade. Aí a gente comentou, né? Lembra que a gente pode orar a Deus perguntando: Deus, minha arroz ou feijão hoje? A gente começa pelo simples para chegar no Deus soberano e eterno. Quanto mais consagrado, mais Deus dá de trabalhar na sua vida. Na frente de Sansão não paravam as muralhas enquanto ele estava consagrado. Então, meus irmãos, não há barreira para aquele que é consagrado para o Senhor. Podemos continuar falando de sabedoria? O apóstolo Tiago fala para si e para a gente. Ó. O apóstolo Tiago era irmão de Jesus. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade. Salomão, um ser humano que a Bíblia dizia ser o mais notável de todos, inclusive provavelmente quando ele escreveu esse provérbio, 21, ele diz para a gente, no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Esse texto também, agora fiquei na dúvida se está lá no provérbio, tá? Mas estou me confundindo. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Todo o nosso esforço, toda a nossa força, todo o nosso conhecimento, todo o nosso preparo, toda a nossa organização não será o suficiente. Por quê? O que nós precisamos é da vontade de Deus. Voltemos lá para a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado é o teu nome. Venha o teu reino e seja feita onde? O quê? A sua vontade, assim na terra como no céu. Agora, se a vontade de Deus, a gente ora pedindo para que ela seja real, o que falta para ela ser real na minha vida? Falta eu permitir que Deus haja na minha vida. Falta eu permitir que a vontade de Deus seja real na minha vida. Não é Deus que vai entrar ali e vai fazer, né, a arrumação, não. Somos nós que temos que dizer: Senhor, eu quero você na minha vida. E eu faço isso deixando Ele participar, deixando Ele ser meu Pai, deixando Ele ser aquele que vai trabalhar na minha vida. Meus irmãos, não há sabedoria, entendimento humano, nem conselho humano capaz de resistir ao Senhor.
Deus quer ser o Senhor da nossa vida, Ele quer ser o nosso Pai, Ele quer ter um relacionamento estreito, onde Ele possa fazer fluir o seu amor de uma forma que Ele também tenha ali toda a alegria de saber que você estará com Ele na Jerusalém Celestial, habitando as mansões celestiais, mas a gente precisa crer, a gente precisa abrir mão. Deus abriu mão de uma conta da sua soberania para nos permitir ser autônomos, ter livre-arbítrio e decidir sobre coisas da nossa vida. O convite dele é: você está disposto a abrir mão de um pouquinho da sua autonomia para deixar ele participar da sua vida? Esse é o convite de Deus para você nessa noite. Abra mão da sua autonomia. Deixa Deus fazer parte da sua vida. E aguarde Deus transformar. Se você decidiu isso, prepare-se. Prepare-se que Ele há de transformar a sua vida a partir da sua permissão. Mas aquela permissão onde eu digo assim: Deus, me orienta. Até mesmo se eu vou decidir comer arroz ou feijão. Mas eu só vou me alimentar depois que o Senhor disser qual desses dois eu vou escolher. Faça esse exercício, deixa Deus cuidar de você. Talvez você esteja igual a mim, né? Não tenho mais pai. Eu não tenho mais pai terreno, mas o nosso Pai eterno está à disposição. Talvez alguns de nós não tenham tido um pai terreno, ou alguns de nós tenham tido um pai terreno ausente. Mas Deus, Ele é esse Pai capaz de suprir, preencher essa lacuna tão especial que é o Pai humano na nossa vida. Meu irmão, minha irmã, decida essa noite permitir que Deus faça parte da sua vida. Mas a decisão é sua. A decisão é totalmente sua. E Deus há de fazer com que a sua vida se transforme e seja abençoada, e seja um sucesso. Que Deus assim se venha abençoar os nossos corações. Agora a gente deve começar a fazer aqui a nossa homenagem para o Dia dos Pais. Enquanto está vendo ali o preparo, eu separei aqui um texto. Eu separei um texto aqui do autor aqui de Jaraguá do Sul. Ele é o pastor Márcio Conala. Ele é pastor de uma igreja batista de Jaraguá do Sul e ele é escritor. E ele deixou aqui um texto. Eu gostei e vou compartilhar com os irmãos. Em homenagem aqui para o Dia dos Pais. Diz assim, ó: ser pai é enfrentar desafios diários. Ele cita Salmo 127, verso 3, que fala assim: os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. A paternidade é uma das maiores bênçãos da vida, mas também uma das tarefas mais exigentes. As noites em claro, as febres de madrugada, as idas ao pronto-socorro e a constante preocupação com o bem-estar dos filhos são marcas da jornada de um pai. Muitos pais entram nessa missão desesperados. Eu não sei vocês, eu só tenho um filho, mas quando a gente vê aquele guri chorando, eu não sei como o coração não sai pela boca. Ele só não sai porque está agarrado aqui, né? E tem um monte de osso. E isso é natural. Não há manual que ensine todas as situações que surgem. Cada fase traz seus próprios desafios. O nascimento, a infância, a adolescência e a juventude dos filhos são etapas que exigem constante adaptação.
Cometer erros faz parte do processo, mas com humildade e aprendizado, o pai amadurece junto com os filhos. No início da minha jornada como pai, sofri mais do que o necessário por não entender nada de paternidade. Por não entender nada de paternidade também é crescimento pessoal. Semana que vem eu não vou estar aí. Deus usa os desafios da paternidade para nos moldar. Cada erro, cada tentativa, cada lágrima fazem parte do aperfeiçoamento que Deus opera em nós. Filhos são herança, e heranças devem ser valorizadas, cuidadas e protegidas. O processo pode ser cansativo, mas é também profundamente recompensador. Ser pai é uma caminhada em terreno sagrado, onde o céu e a terra se encontram no afeto e na responsabilidade. Assina Márcio Curado. Quem é pai entende o que a gente está falando. Isso serve mais um motivo para a gente se alegrar. Porque conseguimos, mesmo com todas essas dificuldades e outras tantas que o pastor nem comenta aqui, nós conseguimos. E aqueles que ainda estão no processo também vão conseguir. Então, que a gente se alegre no Senhor, de ter o privilégio de ser pai, e de ter a alegria de, com Deus, atingir o nosso propósito, que é ter os nossos filhos criados, que é ter os nossos filhos, né, entregues para a sociedade. E aí sim, ver eles poder caminhar e viverem as suas vidas, com toda a sua autonomia e com toda a sua liberdade. Quando começar A a cereja tirar desse o bolo, celular só. a cereja Eu desse vou tirar o bolo, desse aqui também. aonde? Em a gente fazer com que esse nosso filho cresça nos caminhos do Senhor. O sucesso completo dessa tarefa é ver o seu filho nos caminhos do Senhor. Então fica esse desafio para você. Crie seu filho. Coloque ele como um homem e uma mulher, um cidadão digno, íntegro e honrado da sociedade. Mas a coroa de todo esse processo é ele ter Deus no seu coração. Papai, que Deus abençoe sua vida. Todas essas homenagens aqui são apenas singelas, pois vocês merecem muito além do que vai ser oferecido aqui. Então sintam-se alegres, honrados e abençoados com tudo isso aqui.
papais e as mamães, que também são papais, para virem aqui à frente. Vamos lá, vamos lá. Irmão Josemar, irmão João, pastor Marcelo, irmão Anderson, irmão Daniel, irmã Débora, que está com o nenenzinho. Olha, irmão Antônio, irmão Daniel. Não vai servir hoje. Pode vir. Cadê os filhos agora? Os filhos desses papais que estão aqui. Roana, Antônio, a Helena. Vamos? Venham. Tem a Grace também, que é a mãe e o pai do Alessandro. Vai, agora os filhos vão ficar de frente para os pais, vão levantar a mão sobre os pais de vocês e vocês vão orar pelo pai de vocês. Pelos avós também, tá? Cadê a Andy? Cadê a Andy escondida? Vou lá, Ragnar. Vou pra papai. Estendam a mão sobre os pais de vocês. Vocês vão estar orando por eles agora, tá bom? Amém? Vamos lá. Senhor Jesus. As crianças repitam. Senhor Jesus, muito obrigada pela vida do meu pai. Um homem forte, batalhador, que cuida de mim e da minha família. O homem que provê tudo que eu preciso. Abençoe a vida dele. Fortaleça a fé dele. Que a cada dia ele venha a ser mais parecido com o Senhor. Abençoe muito a vida dele. Que venhamos ser filhos obedientes. Muito obrigada, Senhor, pelo meu pai. Amém? Amém. Abraço aí pra vocês. Amém, irmãos. Parabéns pela homenagem aos papais. Muito bacana. Eu acho que ele vai ter mais uma lembrancinha. Vai entregando? Então, povo de Deus, vamos ficar de pé, vamos falar com o Senhor. Aquele que nos deu a alegria da visita. Que o Senhor abençoe grandemente a todos vocês. Que dê bastante paz, bastante saúde. Sintam-se à vontade, voltem sempre. E que a presença de vocês alegra não só o Senhor, mas a todos nós aqui também. Vamos falar com o Pai? Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais uma vez poder estar aqui, Senhor. Aqui na sua casa de oração, onde podemos, ó Deus, falar contigo. Também, ó Deus, podemos, ó Senhor, cantar, ó Senhor, exaltando o teu santo nome, ó Pai, a tua santidade, a tua beleza, Senhor. E também, ó Deus, ouvir um pouco da tua palavra, Pai. Que venha, Senhor Deus, ao encontro dos nossos corações. Mas de uma maneira especial, Senhor Deus. Além de ter esse encontro contigo, ó Pai, podemos ter aqui a alegria e a satisfação de ter todos esses rostos amigos, ó Pai. Cada um com seu sorriso, com a sua simpatia, alegrando, Senhor Deus, os nossos corações, ó Pai. Muito obrigado, Deus, por essa comunhão contigo e com os nossos irmãos, ó Pai. E, Senhor Deus, faça com que toda essa comunhão multiplique, Deus, cada vez mais. Aqueles que são, Senhor, papais, que o Senhor derrame ricas bênçãos, Senhor, sobre suas vidas, ó Pai. Sobre todos eles, trazendo sabedoria
sabedoria dentro dos altos céus, Senhor, para ser um orientador, ó Pai, desses seus filhos, dessas heranças, ó Pai, que o Senhor tem deixado com eles, ó Pai. Também, ó Senhor, dando saúde, ó Pai. Nós precisamos, ó Senhor, ir a campo, ó Pai, e buscar, ó Senhor Deus, com o nosso trabalho, Senhor Deus, o pão de cada dia, Senhor. Pai, abençoa o coração de cada um desses homens, ó Senhor, aqui. Ó Pai, que esses corações, ó Deus, sejam férteis, ó Pai. Sejam cheios de sonhos, cheios de projetos, ó Pai, cheios da Tua direção, ó Pai. Que nenhum de nós, além dos papais, ó Pai, saia aqui dessa casa, Pai, sem reconhecer que é fundamental ter Deus como o Senhor das nossas vidas. Pai, que ao sairmos desse lar espiritual, que o Senhor nos conduza às nossas casas, ó Pai. Pai, que lá nas nossas casas, os teus anjos, ó Pai, nos façam a proteção como nos ensina na palavra, Pai. E que, Pai, ao longo dessa semana, que possamos ainda continuar tendo experiências, ó Pai, junto contigo, ó Pai. Seja por meio da oração, por meio da meditação, por meio, ó Pai, de um sorriso de um irmão que o Senhor há de colocar assim para abençoar as nossas vidas. Pedimos isso, ó Pai, não porque nós merecemos, porque nós somos pecadores, mas certos, ó Pai, do Teu amor e da Tua misericórdia. E que o amor do nosso Deus maravilhoso, a graça sem par e sem fim do nosso Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo vindos da parte de Deus sejam com todos aqueles aqui, Senhor. Exatamente junto com todo o teu Israel, espalhado pela face da terra. Meus irmãos, vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.